Falando um pouquinho da nossa casa, as Agros é uma gestora com foco no mercado imobiliário, né? Então a gente tem basicamente 3 linhas de negócio: fundos imobiliários listados, né, que é o GGRC11, o nosso principal fundo, o ZAG11, que é o hedge fund da casa, o seu início, mas que a gente vê com muito carinho e com muito bons olhos que ele vai atingir o seu crescimento também, não só para as Agros como para a indústria como um todo, tem caído no gosto do investidor. Temos uma parte que faz assessoria para investidores, né, sofisticados que tenham tanto um patrimônio relevante em fundos imobiliários quanto em ativos imobiliários de fato. Seja bem-vindo a mais um quadro Rei dos FIIs, o quadro que eu chamo aqui as lideranças, os gestores dos fundos imobiliários para conversar um pouquinho comigo, para contar um pouquinho da história desse gestor, a história da gestora e também da estratégia dos fundos. E hoje estou aqui com o Pedro Vandenberg, que é gestor das Agros Capital. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Thiago. Obrigado aqui pelo convite. Um prazer estar aqui no estúdio da Suno. E vamos lá, vamos bater um papo. Pedro, conta um pouquinho da sua trajetória empresarial e como profissional e depois vamos contar também um pouquinho da história da gestora Agros. A gente volta no tempo, né? Começa a ver que a gente está ficando velho, mas vamos lá, Thiago. Acho que assim, eu tenho uma experiência, né, resumindo ela, que mescla um pouco do mercado financeiro com o mercado imobiliário. Então, iniciando lá em 2005, quando eu estava ainda na faculdade, comecei minha carreira como estagiário, mercado financeiro, etc. Participei aí de algumas casas, fiz equity research, M&A, sales. Isso me deu uma base ali de mercado financeiro, né, nos primeiros anos, acho que nos primeiros 4, 5 anos. Em algum momento da minha carreira eu pivotei isso para uma carreira mais empreendedora e dentro do empreendedorismo eu tive um contato com o imobiliário puro. Então me envolvi em estruturação de negócios imobiliários, incorporação, construção, pude participar de compra de terreno, aprovação de projeto, construção, né, negociação com os players, então você acaba se envolvendo desde a originação do negócio até de fato entregar para o consumidor final ou para o cliente final o projeto, seja ele comercial ou residencial. Isso foi muito legal, muito bacana, que eu pude ver os dois lados, né? Pude ver tanto o lado do mercado financeiro quanto o lado do mercado imobiliário raiz, que eu digo, né? E aí, lá por 2016, eu era sócio de uma empresa chamada Catuaí, que é uma empresa bem tradicional do mercado imobiliário do Paraná, né? Aqui em São Paulo também, mas ela é mais conhecida no Paraná, que é uma empresa que nasceu como shopping, como uma empresa de shopping, depois construtora, e a época que eu fui sócio lá na área de investimentos, a gente tinha gestora, na verdade incorporadora, né? E naquele momento, 2016, os fundos imobiliários, como você bem lembra, estavam ganhando popularidade. E a gente pensou, vamos unir um pouco o mercado imobiliário com o lado aí financeiro de fundos imobiliários. Era até uma demanda de investidores, alguns investidores mais sofisticados queriam estar em veículos de fundo, não aceitavam estar em SPEs ou em empresas, né? E foi aí que a gente uniu e eu pude, de fato, ter essa experiência de estar com os dois mundos, né? O mundo financeiro com o mundo imobiliário, e isso me fascinou logo de início, que eu comecei a ver que todas as habilidades que eu tive lá no início da carreira, junto com a minha trajetória no imobiliário puro, puderam ser usadas ali para um momento muito especial, né? Que o setor estava em franco crescimento, né? A gente via a popularidade dos fundos imobiliários crescerem. Acho que o ponto alto foi ali 2019, aí veio a pandemia e o boom, né, de número de investidores. Então eu lembro vocês mesmos da Suno aqui fazendo propaganda, vamos chegar a 1 milhão de investidores, né? Depois esse número ficou 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões agora. 1 milhão de investidores para ações, que na época era um sonho, e daí hoje já tem uns 5, né? Ações estão um pouquinho na frente. Isso, mas aí... O imobiliário é inimaginável. Ninguém imaginava na época, né? Então acho que teve esse crescimento muito rápido, né? A gente começou a ver, e aí o mercado imobiliário e os fundos imobiliários refletem isso, né? Ele acaba trazendo essa questão aí não só do investidor, mas ele acaba sendo um torcedor, né? A gente compara muito com um time de futebol. Ele não apenas quer colocar o seu dinheiro e ver a rentabilidade, ver o yield, ele quer entender o que tem lá, né? Qual que é o produto, qual que é o tijolo, qual que é o CRI, e isso cria pro bem ou pro mal, né? Inclusive para nós analistas aqui, cara, a gente tem que tomar um cuidado na hora até de falar os riscos que existem, porque as pessoas às vezes acham que estamos falando mal do time deles, assim, calma, tudo tem risco, né, Pedro? Eles vão falar dos riscos mais para frente. Exato, então acho que criou esses torcedores, né, que a gente chama, que é muito legal isso, a gente tem uma dinâmica muito boa, inclusive acho que vocês são uma das principais casas aí que ajuda a divulgar para o mercado, a dar esse nível de transparência e a tornar o investidor vamos falar assim, um sócio muito próximo da gestão, né? Então, acho que essa experiência minha
foi importante, né? A gente vê hoje muita gente, pô, tive anos de mercado financeiro ou de mercado imobiliário, mas eu entendo que para ser bom gestor, principalmente de fundo de tijolo, né, você tem que ter esse mix. Uma coisa complementa a outra e a gente pode falar um pouquinho, daqui a pouquinho, do que a gente vê, né, desses dois mundos no fundo imobiliário. Falando um pouquinho da nossa casa, as Agros é uma gestora com foco no mercado imobiliário, né, então a gente tem basicamente 3 linhas de negócio. Fundos imobiliários listados, né, que é o GGRC11, o nosso principal fundo, o ZAG11, que é o hedge fund da casa, um fundo ainda no seu início, mas que a gente vê com muito carinho e com muito, vamos falar assim, bons olhos que ele vai atingir o seu crescimento também, né? A gente acredita bastante no potencial do produto, não só para as Agros, como para a indústria como um todo. Acho que os hedge funds, a gente pode também explorar um pouco mais isso, mas tem crescido muito aí, tem caído no gosto do investidor. Acho que é um processo de amadurecimento. Temos uma parte que também é muito legal, que faz assessoria para investidores, né, sofisticados que tenham tanto um patrimônio relevante em fundos imobiliários quanto em ativos imobiliários de fato, né? Então, você acaba dando essa assessoria para investidores que a gente chama de wealth, mas que estão focados em mercado imobiliário, né? Não é simplesmente investidores com liquidez, né? Tem que ter o foco no mercado imobiliário. E por último, mas que é uma área que a gente ela veio um pouco mais da época que a gestora estava crescendo, que é uma área de estruturação de negócio. O que é isso? Quando você não tem bolso nos fundos, você acaba montando o negócio e passando para outro fundo, outra gestora. Graças a Deus, Thiago, a gente tem crescido bastante, essa área está praticamente desativada, porque o que a gente quer, né? Acho que o objetivo final nosso aqui como gestor, enfim, como líder aí de alguns fundos, é você gerar alfa, né? E para você gerar alfa, você tem que, muitas vezes, criar produtos ou criar investimentos dentro de casa. Só explicando, né? Alfa é um retorno acima do risco ajustado. Vai, no mínimo, no mínimo, no mínimo. E eu vou simplificar aqui, é bater o CDI, né? Exato. Bater o CDI e outros índices que a gente compara, IFIX e IPCA. Mas, enfim, acho que gerar alfa hoje na indústria é um desafio, né? E para você gerar alfa, não basta comprar a média de mercado, porque senão você vai tender a média e isso não é alfa, né? Você tem que gerar acima do teu benchmark. Então, para isso, cada vez mais você vai ter que gerar negócios dentro de casa, né? Você vai ter que estruturar investimentos e produtos que você trouxe do zero, porque muitas vezes quando você já está comprando do segundo, do terceiro, do quarto, ele já vem com a compressão do cap rate, que é a taxa lá do ativo dos aluguéis sobre o valor que você pagou, né? Então, assim, é muito importante você beber d'água limpa, você está originando sempre. Então, basicamente, a gestora é essa, ela tem foco no mercado imobiliário e a gente está com o GGRC11, né, nessa nova gestão do fundo, basicamente desde 2021 para 2022, que a gente vem fazendo esse trabalho. Modéstia à parte, acho que a gente fez um bom trabalho de reestruturação do fundo, né? Para quem acompanha o fundo há algum tempo, sabe que ele teve alguns desafios ali em 2021 e 2022. A gente superou isso, diria até 2023, tá? Meados de 23. A gente teve um período ali de desafios do fundo, reestruturação, e aí a gente até foi ao mercado, acho que no segundo semestre de 23, divulgando, viramos a página, o fundo está pronto para crescer. E desde então, a gente tem tido, acho que algum sucesso aí dado até o momento de mercado, no crescimento do fundo e na sua popularidade aí com o crescimento de investidores, liquidez, etc e tal. Vamos falar dos dois fundos rapidamente, Pedro, depois vamos focar no GGR, mas fala aí do ZAG11, que é o hedge fund das Agros. Vamos lá, então de novo, o hedge fund, né, acho que é um produto que tem se falado muito na mídia, que ele veio para substituir os FOFs, né? Eu ainda acredito que tem espaço para bons FOFs no mercado, tá? Mas a grande maioria deles, que são aqueles que realmente fazem uma cesta de fundos, não tem alfa, quer dizer, não batem os índices, eles vão acabar caminhando para o hedge fund. Por quê? Porque o hedge fund acaba sendo um mix que você tem na sua estratégia diferentes classes de ativos. Então você pode ter CRIs, FIIs, imóveis diretos, ações, né? O hedge fund das Agros, o ZAG, até pela nossa característica, né, de gestora focada em tijolo, ele é um hedge fund que a gente chama de também puro sangue, né? Então quer dizer, ele investe nessas 4 classes de ativos, né? Ele tem ações, FIIs, CRIs e ativos diretos, mas ele tem um percentual relevante em ativos imobiliários, né? Até pela própria característica das Agros de ser uma gestora imobiliária de tijolo, né? Com isso, a gente acaba tendo um yield, né, que é o recorrente, um pouco mais baixo do que a média de mercado dos hedge funds, né? Só que o retorno total, Thiago, que é o que importa para a gente,
né, ele acaba hoje sendo um retorno bem interessante. Desde o início do fundo, ele está hoje em aproximadamente 25% e o fundo vai completar 2 anos e pouco, né? Então acho que assim, tem um retorno legal, batendo o CDI líquido, batendo IPCA, batendo IFIX. Só que se o investidor olhar simplesmente o yield mensal, eventualmente ele vai ficar decepcionado, que ele vai olhar, pô, é 8 de yield, é 9 de yield, e tem fundo de CRI e hedge fund pagando 15, né? Só que a gente não é um fundo de pagar um recorrente alto, é um fundo de pagar um não recorrente interessante, tanto do ponto de vista de FIIs, então a gente aloca em FIIs que tem um ganho de capital, né, quanto do ponto de vista de ativos. A gente faz desenvolvimento lá dentro, tem BTS também, que não se encaixa no GGRC11, a gente coloca no ZAG, então ele acaba sendo um fundo de retorno total, não um fundo de yield mensal. Então você tem que olhar, eu brinco, né, não basta olhar a fotografia, tem que olhar o filme. Sim, aliás, pessoal, esse é um erro que eu vejo muitos investidores cometendo, que é só olhar o dividend yield, e esse é um erro que eu recomendo que você não cometa. Então, deixe para o final a análise do dividend yield, sempre comece analisando o fundo, os ativos, os riscos, que a gente já vai falar aqui também, e depois, lá na frente, olha o dividend yield. Muitos investidores, infelizmente, começam pelo yield e param ali, né? E muitas vezes o yield ele é não recorrente, ele está distribuindo o IPCA e o outro não está distribuindo a inflação. Às vezes tem um risco muito grande, às vezes o fundo comprou numa fórmula de seller's financing, que o dividendo é mais alto no começo e depois cai. Sim. Então, pessoal, fica de olho, o dividend yield muitas vezes não é recorrente, eu vejo muitos de vocês cometendo esse erro. Não quem acompanha a entrevista até aqui, porque já é um cara mais ligado. Pedro, vamos agora falar do GGR, que é o fundo com maior número de cotistas, mais liquidez. Conta um pouquinho da história dele, vamos falar das oportunidades que você está vendo e também dos riscos, né? Nada é livre de risco. Nem os ativos livres de riscos, né? A SP500 está reduzindo aí, aliás, a Standard & Poor's está reduzindo a nota de crédito dos Estados Unidos, então o mundo está ficando com ativos escassos que não tem Nem o que não tinha risco tem isso agora, né, Thiago? Exatamente. Então vamos falar aqui das oportunidades e dos riscos também, né? Não dá para a gente esconder eles. Com certeza. Acho que assim, bom, o fundo, né, ele tem uma trajetória aí, dado o tempo do mercado de fundos imobiliários, como a gente vê hoje, ele é um fundo relativamente já com chão, né, com estrada. Ele começou em 2017, a nossa gestão os agros, como eu já falei, iniciou em 21, né, então ele foi um fundo que lá no início, ele foi um dos primeiros a ter característica de BTS, sale leaseback, né, que são os contratos atípicos, quer dizer, você tem contratos com prazos longos, né, com multas altas, e você tem uma segurança jurídica maior por eles serem contratos atípicos, como o próprio nome diz. Ele começou assim, mas com uma característica bem mais de sale leaseback, que é quando a empresa vende o seu ativo e aluga novamente, né? Então, era como se fosse um fundo focado em quase que crédito, mas via o equity, né? E aí, ao longo do tempo, ele passou por mudanças, então ele tinha muito ativo industrial, passou a ter ativo logístico, esse mix, né? E o portfólio foi se reciclando e chegou em algum momento em 2021, 2022, quando a gente assumiu o fundo, que ele tinha um desafio de ter ativos, concentração em ativos grandes, né? Então a gente tinha o caso emblemático, que foi a compra de um imóvel locado para Americanas, né? A gente tinha naquele momento uma obrigação grande, se não me engano, por volta de 150 milhões de reais para pagar. No momento que 2022, o mercado janela fechou, cota abaixo do patrimonial, fundo sem caixa, e aí a bomba no nosso colo, né, Thiago? Então tivemos que fazer todo um trabalho de reestruturação, vendemos ativo, levantamos recursos no mercado, reperfilamos o pagamento, né? Então reajustamos o fluxo das parcelas, conseguimos equacionar isso, né? No meio do escândalo de Americanas ainda, né? Então isso foi pré, né, escândalo de Americanas. Quando teve isso em 2023, a coisa piorou toda, então a gente teve um momento crítico aí do fundo, mas o que serviu de lição, né, em tudo isso? Esse imóvel representava, você falou de risco, acho que é importante colocar. Naquele momento, esse imóvel representava por volta de 22% da receita. E a gente apoiou bastante dos cotistas do mercado, com razão, de que não poderia ter um imóvel desse tamanho num portfólio como o GGR, né? Então, o que serviu de lição? Que concentrar no único inquilino é um risco que você não deve tomar, né? Desde então, o que a gente vem trabalhando, né, para que o portfólio seja cada vez mais diversificado, a gente tem como meta
não ter mais que 10% da receita em um único ativo ou um único inquilino. Então a gente tem hoje, por exemplo, 4 Ambevs no portfólio. Ambev hoje é o maior inquilino nosso, por inquilino, não por ativo, né? Então aproximadamente 12% de concentração, só que dividido em 4 ativos. Né? Então um risco bem diversificado, porque você tem 4 ativos estratégicos importantes para uma empresa como a Ambev, né? Que é uma empresa super sólida, das maiores de bebida do mundo. Então a gente acabou reduzindo bem o risco, e aí o que a gente coloca, a gente não tem poder sobre o risco de mercado, né, Thiago? Você é o professor nisso, mas é Markowitz, né? Você não consegue acabar com o risco de mercado, mas você consegue né, diminuir bastante o risco de um ativo. Então como é que você faz isso? Diversificando. Né? Eu brinco o seguinte, que muitas vezes a gente ouve comentários, mas esse fundo tem um ativo melhor que o outro. Na verdade, você falar de ativo melhor não quer dizer nada se você não olhar o quanto é diversificado o portfólio. Porque não basta ter um bom ativo, você está super concentrado. Imagina um fundo de um único ativo, né, que tem alguns fundos ainda assim monoativos. O ativo pode ser maravilhoso, mas pode sair o inquilino, pode ter algum problema no ativo. Então não basta ter bons ativos, tem que ter uma diversificação que leve o risco de um único ativo lá para baixo, né, do portfólio, e que a gente fique basicamente exposto ao risco de mercado. O risco de mercado, você nunca vai conseguir acabar com ele, você vai estar exposto de qualquer forma, e aí assim, não tem o que fazer, né? Se acabar o mundo, se acabar o Brasil, você está exposto ao risco do mercado, mas você dilui muito isso. Então a gente vem trabalhando, acho que nos últimos 2 anos, praticamente 24, final de 23, 24, agora 25, para aumentar o patrimônio do fundo, aumentar a diversificação, diminuir a concentração, né, e melhorar a liquidez no mercado secundário. A gente acredita basicamente com um fundo, vamos falar assim, bom para o investidor, é aquele fundo que ele tem um patrimônio relevante, ele tem uma boa diversificação, ele tem liquidez no mercado secundário e ele tem uma gestão transparente, Thiago, porque não adianta nada o investidor olhar um fundo e falar, bom, esse fundo aqui, ele tem um yield, tem um retorno bom, tudo mais, eventualmente o portfólio dele pode não ser bem diversificado, né? Pode ser um fundo pequeno, com pouca diversificação, se acontecer qualquer problema, seja num ativo, seja num CRI, ele vai sofrer, né? Se ele quiser vender e não tiver liquidez, ele vai ter um problema, porque não adianta nada você ter um negócio que você não consegue sair dele, né? E a outra coisa é, e aí, deu problema, não tem liquidez, vou falar com a gestão. Imagine que esse fundo tem uma gestão que não é uma gestão transparente, não é uma gestão alinhada com o mercado, ele vai estar com um fundo sem diversificação, sem liquidez, sem gestão, né? Então acho que esse é o pior dos mundos, né, Thiago? Que a gente tem trabalhado, acho que junto com a indústria como um todo, com os outros fundos que são relevantes também, e que a gente está vendo cada vez mais uma consolidação do mercado, é para que o investidor tenha acesso a esses produtos. A gente entende que não tem porquê o mercado como o brasileiro, com 250 bi de patrimônio total de fundos imobiliários, ter 500 fundos listados, né? Isso é uma coisa que já está dado que você vai ter consolidação no setor, e ela está acontecendo, né? Acho que o mercado em baixa, mais do que um tempo maior do que o previsto, tem acelerado isso, e vai acontecer, porque eu não gosto muito só de comparar com os Estados Unidos, porque o mercado americano é muito maior que o brasileiro, mas um único fundo americano, o REIT, né, que é o mais próximo do fundo imobiliário, ele tem 100 bi de patrimônio, ele tem o dobro do mercado brasileiro. Então como é que um único fundo americano é o dobro do mercado brasileiro? É claro que tem que ter consolidação, e isso vai ser bom para o investidor, porque o investidor não pode tá mais em fundos aí que não tenham liquidez, não tenham transparência. Só que também, Thiago, a gente é contra a concentração de mercado, né? A gente entende que tem que ter essa vamos falar assim, consolidação, mas que não fique também concentrado na mão somente dos players institucionais, aí, bancos, corretoras. Sim. Por isso é importante o papel de gestoras como as Agros, como a Suno também, como outras gestoras independentes que têm feito um trabalho para o mercado de não só oferecer bons produtos, mas também ser isento, ser independente, né, ter transparência. Sim. Então tudo isso porque a gente tem visto problemas grandes em fundos listados de grandes instituições financeiras, né? Exato. Muitas vezes o conflito existe, uma operação ruim da tesouraria vai desovada no fundo, isso aí infelizmente acontece. Pedro, vamos falar de oportunidades e riscos. Quais são as oportunidades e riscos que você vê para o fundo hoje? Aquele grande dilema, né? A gente está hoje num momento de mercado aparentemente ruim, né? Contracionista, com juros altos, política fiscal expansionista. A gente
tem aí uma série de questões de política, de mundo, né? Como você falou, o mundo hoje está mais arriscado, né? Você tem questões globais aí que afetam todo mundo. Mas dito isso, acho que é o momento de maior oportunidade que a gente tem visto, Thiago. A gente tem visto grandes oportunidades. Acho que a falta de liquidez gera os melhores momentos aí possíveis de entrada em ativos ilíquidos, né? Então todo mundo que tem ativo ilíquido, em algum momento, por uma série de razões, ele pode ter problema de excesso de alavancagem, enfim, às vezes o proprietário tem um ativo ilíquido e tem problema em outro ativo dele, por exemplo, o dono de uma grande empresa, que a gente está negociando um ativo agora, tem um galpão relevante, só que ele teve um problema na empresa dele operacional. Ele precisa se desfazer desse ativo imobiliário para resolver o problema da empresa dele. E no mercado seco, isso acaba criando uma grande oportunidade. Então a gente tem visto bons negócios, excelentes negócios, a taxas aí de cap rate e eventual tira aí que a gente modela no fluxo, que geralmente você não encontra em momentos normais de mercado. A gente está vendo aí um momento um pouco assimétrico aí para oportunidades, né? Então com isso, né, o que a gente tem tentado fazer é ser criativo para fazer aquisições. O que a gente tem feito muito, acho que as Agros, junto com outras gestoras, posso citar a Suno e algumas outras, tem sido uma das pioneiras aí em conseguir comprar ativos com cotas. Né? Porque o mercado está sem liquidez, você não consegue captar via emissões, os preços aí de mercado estão aí na grande maioria abaixo do patrimonial, o que dificulta ou impede emissões, né? Então o que a gente tem feito? Tem colocado a cota como uma moeda, né? E tem utilizado isso para comprar bons ativos, vamos falar assim, a valores até oportunísticos, né? Para que a gente entende que assim, que uma vez que essa curva de juros fechar, né? E a gente conseguir aí ter uma visibilidade melhor aí sobre o país e o mundo, com certeza os preços irão retornar ao que eles deveriam ser, né? A gente não está num momento normal de mercado, né? Então, quem conseguir fazer aquisições hoje, né, a preços razoáveis ou preços oportunísticos, vai ganhar bastante dinheiro, na nossa opinião. A gente tem tentado e conseguido fazer, né? Acho que o GGR-C11 tem sido um dos poucos fundos que nos últimos aí um ano e meio, a gente não só cresceu o patrimônio, como a gente mais que dobrou liquidez, Thiago, na contramão do mercado, né? Todo mundo perdendo liquidez, a gente mais que dobrou liquidez, estamos hoje com uma média diária de 3,5 de liquidez, né? Alguns dias chegando 4, 5, então uma liquidez bem forte. Para te dar um exemplo, né? No segmento logístico industrial, o GGR-C11 está entre os 6 maiores fundos em patrimônio, né? Então você tem ali grandes fundos, né? Só que quando você fala de número de cotista e liquidez, a gente só perde para 3, que são os grandes do mercado, HGLG, BTLG e XPLG. Né? Então você imagina, só esses 3 têm mais cotistas e uma liquidez maior hoje do que o GGR-C11 dentro do segmento logístico industrial. Pra você entender como a gente conseguiu fazer um trabalho grande, são quase 170 mil cotistas hoje, a gente espera bater 200 mil agora em setembro, outubro, pelo crescimento mensal. Né? O fundo passou por um período lá para 2019, 20, 21, que ele ficou estagnado com 100 mil cotistas. E hoje a gente está praticamente dobrando a base, né? E dobrando a liquidez, no momento de recessão, né? de mercado recessivo, que não tem sido fácil, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo é nesse momento, né, que a gente vê boas oportunidades, como eu te falei, e você consegue mostrar, né, que a gestão, que esse tal do alfa que a gente fala, né, ele é sim possível de ser feito. Então, eu vejo às vezes alguns gestores ou pessoas do mercado falando, pô, tem que melhorar o mercado, tem que cair os juros, tem que isso, tem que aquilo. Se você ficar esperado sentado, a gente corre o risco de não ver isso acontecer num prazo tão curto. Sim. E aí você parou no tempo, né? Acho que a nossa geração, só dando um pequeno parênteses aqui, que hoje está com seus 40 e poucos anos, é uma geração que nasceu na crise. A gente iniciou no mercado de trabalho aí em 2005, 2006, que ainda era bom, né? Deu a falsa ilusão para a gente que o mercado era fácil. Quando veio 2008, crise americana, etc., a gente de lá para cá não teve nenhum ciclo, né, de expansão duradouro. A gente teve teve algumas janelas, claro, mas nenhum ciclo duradouro. Então isso, acho que criou também na gente, Thiago, uma geração calejada, né?
a casca grossa aqui de enfrentar esses desafios e entender que você não pode ficar parado. Quem ficar parado vai ficar para trás. Então esse tem sido o nosso jeito de lidar aí com a situação que a gente tem hoje. Pedro, para finalizar, você está no meio de uma oferta pública, eu entendo que tem período de silêncio e tal, porém você disponibilizou alguns dados, inclusive no seu último relatório gerencial, você mostrou o antes e o depois do fundo pós essa transação. Conta um pouquinho do que tem no seu relatório gerencial que você pode compartilhar conosco. Legal, Thiago. Essa é a 9ª emissão do fundo. E essa emissão ela foi feita basicamente para comprar alguns ativos, né, que já estavam no pipeline e que iam ser adquiridos com a compensação de cotas, né, então com a compensação de créditos que na verdade se traduz em cotas, né. No meio disso apareceram algumas outras oportunidades, né. Então assim, a gente abriu uma emissão com um montante inicial de 250 milhões para investidor profissional, né. É claro que a base pôde exercer o DP, etc., mas assim, o objetivo dela era para investidor profissional, era para consolidar algumas operações que estavam em andamento, né? Então montante inicial de 250 milhões, podendo dobrar com o lote adicional. A gente disponibilizou no relatório um cenário antes e depois do que a gente imagina, né? Então a gente imagina sair de um PL hoje de 1 bi 400 quase, para entre 1 bi 600 e 1 bi 700. A gente colocou 2 cenários, né? O cenário base e o cenário otimista. A gente imagina sair de um número de 29 ativos hoje entre diretos e indiretos para 34, talvez 40, tá? Então vai ser um fundo com um grande número de ativos aí, bem diversificado. A concentração do inquilino, como eu disse, vai cair para por volta de 12%, que é a Ambev, dividido em 4 ativos, né? O ABL do fundo, que hoje está por volta de 600 mil metros quadrados de ABL, é muita coisa. Vai passar de 700, talvez, estamos ainda fechando esse número. Então, assim, acho que é uma alavancagem, importante colocar. Hoje o fundo, né, muita gente questiona qual a alavancagem do fundo e tal. A gente tem 2 métricas, né? Se você colocar o passivo sobre o ativo, a gente está hoje por volta de 17%, se colocar só os CRIs. Por que só os CRIs? Porque o passivo do fundo às vezes é poluído, tem questões lá de provisão de taxa, provisão de devedores, retenções. Então a gente também gosta de olhar CRIs sobre os ativos, né? Que ele está em 14%. Pós-oferta, a gente deve cair para 15% passivo sobre ativo e para uns 12% CRIs sobre ativos. Então é uma oferta geradora de valor, né? O rendimento a gente está estimando manter ele em 0,095 recorrente, sendo que a gente está pagando 10 centavos hoje com não recorrente, tá? Lembrando, Thiago, o GGS 11, acho que é uma informação, muita gente olha dividend yield sobre o valor de mercado, né? Que não está errado porque é o que você compõe hoje na tela. Mas a gente tem hoje, nesse recorrente, o maior yield sobre o patrimonial, acima de 10%. Por que isso é importante? Porque não basta você olhar o valor de mercado, que às vezes o fundo caiu demais, tá com, tem um bom yield, mas está com 50% de desconto, né? É importante olhar o fundamento do fundo, então ele tem um yield bom sobre o valor patrimonial, né? Então a gente tem mais de 10 hoje sobre o patrimonial, nesse 0,095, se colocar os 10 centavos, fica quase em 11, e hoje está pagando sobre o valor de mercado, basicamente, um número mágico de 1% ao mês líquido de imposto, Thiago. Então, acho que pelo perfil do fundo, pelo nível de diversificação, risco e liquidez, né, acaba sendo um momento aí talvez oportuno. Beleza, Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado. E eu abro o espaço aqui para você fazer o seu comentário final, uma palavra de carinho e afeto ao seu cotista, ou quem sabe potencial cotista. Legal, pessoal, obrigado aqui por ter acompanhado, quem pôde acompanhar esse vídeo até o final. A gente está aí à disposição, né? Quem tem qualquer dúvida, seja você cotista ou ainda não cotista, nossos canais de GR estão à disposição via site, via Instagram, via nosso canal do YouTube. Todo mês a gente divulga um relatório de gestão tanto do GGS 11 quanto do ZAG, né? Então um relatório comentado que a gente fala, não só um resumo, né? É um relatório bem completo, tá? Então a gente está no YouTube com esse relatório, com esse vídeo, tem tido bastante sucesso. O RI nosso está à disposição e qualquer dúvida, pessoal, pode chamar. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Pedro. E você, qual o próximo gestor que você gostaria que eu convidasse para vir aqui no Rei dos FIIs? Bota aqui nos comentários que a gente vai chamar o gestor para vir conversar com a gente, tá bom? Beijo grande.